Olá, pessoal, boa tarde. Som e imagem ok? Me dá um ok aí, por favor. Se o som e a imagem estiver tudo bem. Michele Matos. Mari, Genilza. O som tá ok, pessoal? E a imagem, o som? Janira. Ok. Vamos esperar mais algumas pessoas entrarem na sala para a gente convidar a nossa participante de hoje, Estela Mares, Sinara, Flaviana Campelo, Liliane. Deixa eu ver se ela já entrou na sala. Daqui a pouquinho a gente convida a Ana Lúcia. Hoje vamos conversar sobre tecnologia assistiva e inclusão com uma excelente profissional que tem feito um belíssimo trabalho dentro do movimento de inclusão em cima de recursos lúdicos nesse processo de tecnologia assistiva. Deixa eu só ver se ela entra na sala. Acho que ela não chegou ainda. Ana Lúcia já chegou na sala? Dá um alô, Ana Lúcia. Acho que ainda não. Daqui a pouquinho ela entra e a gente começa o nosso bate-papo. Tecnologia assistiva e inclusão. Ana Lúcia entrou na sala. Ana Lúcia. Só aguardando a Ana Lúcia aceitar o nosso convite. Ana Lúcia, já mandei o convite para você. Cadê a Ana Lúcia? Deixa eu ver se ela entra. Vou aguardar mais um pouquinho enquanto a Ana Lúcia aceita o nosso convite. Acho que ela não visualizou ainda. Vou mandar de novo o convite para ela. Já já a gente começa o nosso bate-papo sobre tecnologia assistiva e inclusão. Só aguardando a professora Ana Lúcia entrar na sala. Já mandei o convite, mas ela não está respondendo. Ana Lúcia, já mandei o convite para você. Falta só você aceitar para aparecer sua imagem aqui na nossa sala. Cadê a Ana Lúcia? Ana Lúcia não está respondendo. Genúbia. Olá, Genúbia. Ana Lúcia Farias não entrou ainda, mas não estou... Você tem que aceitar o convite que eu te mandei, Ana Lúcia, para você aparecer aqui na tela. Já mandei de novo. Assim que aparecer, você... Pronto. Tá entrando. Oi, boa tarde. Oi, deu certo, deu certo. Oi. Boa tarde, Ana Lúcia. Bom, já estamos com a nossa participante de hoje. Para quem não me conhece, está chegando na sala agora, eu sou o professor Wilson, sou terapeuta ocupacional, acho que a maioria já me conhece, todos os dias eu faço a mesma apresentação, né? Sou terapeuta ocupacional, sou professor, sou diretor da Mais Estímulos, sou coordenador do polo de pós-graduação da FMB no Colégio Pia Marta Montese, sou autor desse livro, Autismo Azul de Todas as Cores, que a maioria de vocês já tem, falando sobre autismo, e tem também um capítulo nesse livro sobre educação inclusiva e educação especial. Bom,
Dentro dessa temática de inclusão, a gente tem feito uso de diversos recursos, diversos serviços, tanto das equipes multidisciplinares quanto dos nossos jogos lúdicos e recursos tecnológicos. E aí é em cima dessa condição aí de adaptação, de recursos, de serviço, de acesso, que a gente vai convidar. Já está na sala aí a nossa professora Ana Lúcia Farias, que é neuropsicopedagoga, é formadora em cursos voltados à educação especial, trabalha com atendimento educacional especializado no centro de referência, que é o CREAS, né, e tem uma longa história, é nossa docente também na Mais Estímulos, e tem aí uma longa história, e é uma excelente profissional nesse contexto para discutir com a gente sobre tecnologia assistiva. Ela que investe em recursos, que cria recursos, e a gente vai entender que esse termo tecnologia assistiva, que também pode ser conhecido como ajudas técnicas, tecnologia de apoio, tecnologia adaptativa, adaptações, ele não se restringe apenas a recursos de ordem tecnológica, como o nome traz. E aí ela vai apresentar muito bem essa condição aí, onde a gente vai ter esse bate-papo ao longo desses 59 minutos aí de conversa. Ana Lúcia, pode se apresentar, por favor. Oi, boa tarde, gente. O Wilson já fez uma belíssima apresentação, né, Wilson? Então, assim, é um prazer estar participando dessa conversa com você, Wilson. Principalmente você sabe que esse tema é um tema pelo qual eu sou extremamente apaixonada. Não sei nem se dá para fazer essa junção dessas duas palavras, mas enfim. Dá, e eu sim. só vou comentar aqui que estou vendo ex-alunos lá do Colégio Nossa Senhora das Graças, alunos do CREAS, lá da Mais Estímulos, que estão participando, colegas de trabalho que estão participando aqui com a gente. Então, assim, como você bem colocou, Wilson, tecnologia assistiva, quando as pessoas escutam, né, o termo tecnologia, pensam que só é algo voltado para computador, tablet, a tecnologia em si. Mas quando a gente fala que um lápis 6B é uma tecnologia assistiva, mas como assim? Como é que um lápis 6B é uma tecnologia? Né? Mas é um recurso, na verdade, um recurso para que as pessoas com alguma deficiência consigam realizar as atividades. Tem uma definição que eu gosto muito, apesar dela ser simples, mas eu acho que ela consegue contemplar toda a ideia da tecnologia assistiva, que diz assim: para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis, para as pessoas com deficiência, torna as coisas possíveis. Então, a tecnologia assistiva é isso, é tornar possível uma ação que sem ela não seria possível. Então, assim, E é interessante, tem um conceito também do Comitê de Ajudas Técnicas, que ele é muito mais amplo do que essa questão tecnológica, né? E é preciso que a gente entenda, Ana Lúcia, quando a gente está falando de tecnologia assistiva dentro das nossas áreas de atuação profissional, nós somos tecnologia assistiva. Sim. Terapia ocupacional, fono, fisioterapia, psicomotricidade, áreas da educação, a medicina, a arquitetura, né? Outros profissionais técnicos envolvidos nessa pessoa que precisa desse serviço é tecnologia assistiva. Por isso que a gente vai ampliar esse seu conceito e dizer que tecnologia assistiva é serviços e recursos humanos e materiais, programas de intervenção, né? Para a gente entender que não é uma situação tão restrita. Sim, sim. E é de característica interdisciplinar, multidisciplinar, né? Você pode falar assim. Sim. Porque a gente, quando fala, digamos, voltado para uma das categorias da tecnologia assistiva é a parte de vida diária, que envolve a educação, os recursos da educação e tudo. Então, tem gente que, se eu não tiver essa visão de que tecnologia assistiva também é o profissional, é a metodologia, é o recurso, é a adaptação, é a estratégia que eu uso para que essa pessoa realize uma determinada ação. Eu vou, por exemplo, imaginar que uma pessoa que precisa de prancha de comunicação, ela vai usar só na sala de aula ou só na sala de recurso. Não, ela tem que usar em todos os lugares por onde ela vai passar. É no cinema, é em casa, é na igreja, é com os amigos. O recurso de tecnologia assistiva, né?
É para acompanhar a pessoa Aonde ela vai. E aí, pegando a sua fala, a gente aproveita que tem mães aí também na sala nos acompanhando, né? Essa já é a minha 10ª live esses dias, para dizer o seguinte: se a gente precisa de recursos no espaço escolar, no espaço clínico, a gente precisa desse mesmo recurso no espaço domiciliar e no espaço social. Portanto, se eu estou em atendimento com um serviço dentro da tecnologia assistiva, que é a terapia, a fono, qualquer área que eu esteja em atendimento, eu preciso que haja continuidade desse serviço também em outros espaços, para a gente não se restringir a quem faz o atendimento como sendo aquele que vai resolver a dificuldade dessa pessoa com alguma limitação, com algum prejuízo. E aí a gente entende, nesse contexto aí, especialmente, eu vou falar enquanto terapeuta ocupacional, que quando eu proponho próteses, órteses, adaptações, que seja lá essa adaptação qual for, desde a escrita até o uso do garfo, do barbeador, para fechar o botão, para abrir a roupa, eu estou propondo elementos de tecnologia assistiva que promovem aí autonomia, independência, que é o que a gente espera que qualquer pessoa com dificuldade venha a desenvolver ao longo da vida. Mas aí, pegando você aí enquanto profissional dentro de um espaço que trabalha com movimento de inclusão, como você definiria a importância da tecnologia assistiva para esse movimento de inclusão que a gente tanto defende dos nossos alunos, adolescentes e adultos que têm alguma deficiência? Qual a importância das tecnologias assistivas para a inclusão? Se eu penso a tecnologia assistiva como algo que vai tornar uma ação possível para a pessoa com deficiência, se eu não faço essa união da tecnologia assistiva para a inclusão, como é que eu vou incluir? Se ela vai precisar para realizar atividades, se ela vai precisar para ter uma autonomia maior, a inclusão, o que é a inclusão? É todo mundo fazer a mesma coisa, cada qual com as suas habilidades e necessidades, dificuldades. Então, se eu tenho um aluno, digamos, que precisa de um plano inclinado, e eu não uso isso na escola, como é que eu vou facilitar a inclusão? Como é que eu vou favorecer a inclusão? Porque ele vai chegar na sala, ele não vai conseguir usar o livro, como todo mundo está usando, ele vai conseguir fazer a atividade como todo mundo está fazendo. Então, se eu não tenho a tecnologia assistiva, eu não uso em favor desse aluno, eu não vou facilitar a inclusão. Vamos dizer que eu preciso, está falando no sentido de que a gente precisa dos recursos de acesso, né? E também da nossa metodologia, da nossa estratégia. Por isso que a gente diz que tecnologia assistiva é serviço, é recurso humano e material. Sim. Humano no sentido de que um professor, para dar acesso a um aluno com paralisia cerebral, ou com uma dificuldade motora que dificulta esse baixar e subir a cabeça para olhar no papel durante a aula, um aluno com autismo que se ficar baixando a cabeça e levantando o tempo inteiro, ele pode perder o foco da aula. Essa prancha inclinada, por exemplo, ela é um recurso assistivo, porque está dando a oportunidade desse aluno de ter acesso ao que está acontecendo na sala, e a gente está falando aí do contexto de inclusão enquanto acessibilidade. Então, nesse processo aí, vamos pensar numa situação mais ampla. Nós estamos falando de tecnologia assistiva e a gente fala muito na educação de adaptações ou adequações curriculares. Aí vamos fazer uma definição de duas situações para que as pessoas entendam melhor. Quando eu falo de adaptação curricular, eu estou falando de adaptações que dependem de mim, enquanto professor, enquanto profissional que estou atendendo, e estou falando de adaptações que não dependem de mim, dependem da esfera governamental. Por exemplo, ao falar de tecnologia assistiva, eu estou falando de adequação curricular de grande porte. E quais são essas de grande porte? São as políticas que obrigam as instituições, os espaços de convivência das pessoas em geral, a ter um cardápio em braille, a ter uma rampa de acesso àquele espaço. É tecnologia assistiva. Eu estou criando ferramentas de acesso, né? Eu estou obrigando a estrutura física do espaço social a se adequar para que todas as pessoas, independente da sua condição, elas tenham a oportunidade de ir e vir de forma independente. Aí a gente traz a Lei 13.146, que é a atual Lei Brasileira de Inclusão, que ela diz que o conceito de deficiência ele não está mais centrado na deficiência. Ele está centrado na deficiência e no meio que não torna essa pessoa com dificuldade
acessível a esse meio. Por isso que ele diz, qualquer prejuízo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que junto com as barreiras, dificulta o seu acesso a esse espaço. Essas são as grandes, que não dependem de nós, dependem do governo. Mas existem as pequenas, ou as de pequeno porte, que dependem da gente. E aí entra o que você está colocando. É eu olhar e ver a posição da cadeira, o lápis que pode ser mais grosso, né? Onde esse aluno vai ficar, onde essa pessoa fica. Às vezes, a luz se incidir diretamente na carteira daquele aluno pode atrapalhar. O lugar onde ele senta, se ele tiver um déficit auditivo, ele tem que sentar, por exemplo, digamos que ele tem no lado direito, então ele tem que ficar mais posicionado que o lado esquerdo, né, consiga captar melhor o som. É o local onde ele senta, a mobília da sala, né, o que pode precisar, às vezes, de uma adaptação. É o meu comportamento. A gente está falando, né, sempre que também é a minha estratégia. Sim. Se eu tenho um aluno que tem um implante coclear, eu vou precisar que esse aluno fique perto de mim, mas se eu der aula de costas para ele, se eu tenho um aluno surdo, mas tem um intérprete, mas aí ele não é meu aluno, ele é aluno do intérprete, eu fico de costas. Tem uma pessoa colocando uma coisa bem, bem interessante, que é assim, ter um intérprete de Libras nas lives dos cantores é tecnologia assistiva? É tecnologia assistiva e é acessibilidade. Eu estou oportunizando a pessoa. Isso. Eu estou oportunizando aquele que não escuta a ter acesso àquilo que está acontecendo dentro da condição dele. Então, pensar nesse outro é estar dentro dos recursos humanos, que é tecnologia assistiva. Ana Lúcia, fale um pouquinho sobre os adaptadores de lápis enquanto ferramenta de tecnologia assistiva. E só reforçando, de novo, quando eu falo tecnologia assistiva, eu estou falando de recursos de baixíssimo custo, que você cria em casa, engrossando um lápis, por exemplo, com um velcro, com um pedaço de pano, com EVA, até aquele recurso de altíssimo custo que nem todas as pessoas têm acesso. Portanto, a gente tem ferramentas assistivas, enquanto tecnologia assistiva, desde que o mundo é mundo. Só que a gente não sabia que tinha esse nome. A gente passou a configurar isso ao longo dos nossos estudos, né? Fale um pouquinho sobre essa questão dos adaptadores enquanto ferramenta assistiva, que gera maior acesso e facilidade para esse treino de escrita, que é uma dificuldade em pessoas com paralisia cerebral, em pessoas com autismo, em pessoas com hipotonia muscular. Então, fale um pouquinho sobre esses adaptadores. Então, eu vou pedir licença só para pegar aqui um recurso. Tá. Bom, estamos conversando sobre tecnologia assistiva, onde a professora Ana Lúcia está falando sobre recursos de baixo custo ainda, né? Ela já falou um pouquinho sobre as questões tecnológicas, mas ela vai apresentar aí um recurso dentro da proposta que a gente está convidando aí para falar, que é os adaptadores para o acesso à escrita enquanto tecnologia assistiva. Porque, assim, uma coisa que é importante, quando você pensa que a tecnologia assistiva é acessibilidade, o que a gente vem falando, né, desde o início. Então, se eu penso em acessibilidade, eu tenho que criar, tornar acessível aquela ação para a pessoa. Então, por exemplo, adaptador de lápis, muitas vezes o aluno ele não consegue escrever, ou porque tem hipotonia, ou porque tem espasmos e abre a mão e o lápis cai, ou porque não gosta. É sensorial demais, né? A questão sensorial do lápis. Ou então o lápis é muito fino, ele precisa de um engrossador de lápis, que existem os engrossadores que a gente compra, né, que são os comercializados, os fabricados em larga escala, e existem os que a gente confecciona com EVA, que a gente não só faz o engrossador, mas também muitas vezes precisa colocar uma espécie de alcinha para prender esse lápis na mão, para que ele consiga realizar a atividade de escrita. Então, quando a gente começa a falar de tecnologia assistiva, Wilson, eu acho que uma coisa importante é a gente começar a ter um olhar para as coisas. Às vezes, nem assim, não está lá dentro do manual de tecnologia assistiva, mas ele pode passar a ser. Vou dar um exemplo. Durante, né, esse tempo do isolamento social, a gente fica com muito tempo para pesquisar
sobre... Tempo demais. Então, eu pesquisando sobre recursos, eu tinha assim, mouse vertical. Nunca tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido? Não. Não, né? E ergonômico. Assim, essa palavra é muito interessante porque o que é ergonomia? É adaptação, é o tornar mais confortável, tornar mais não sei, prático ou usual, né? Então, eu peguei, comprei esse mouse. Show. Sim, sim. Aí eu disse assim, quando eu fui encomendar, já pensando nos alunos que têm muita dificuldade em usar o mouse, porque essa posição para a gente já é incômoda passar muito tempo. Para os meninos que têm algum comprometimento exterior, às vezes é muito complicado. Eu tiro pelos meus alunos, né, que eu atendo no CRES, que às vezes, ou quando aperta, não consegue soltar, ou se mexer, não consegue apertar. E assim, eu vi esse mouse e eu pensei nos alunos e estou louca para voltar para testar seu resultado com eles. Então, a gente começa a ter essa visão de coisas que não são... E cada aluno demanda um recurso diferente ou Sim. um uso diferente do mesmo recurso, né? Tem isso também. Nós temos vários tipos de adaptadores de lápis. Lá, adaptadores que prendem esses 3 dedos, adaptadores que prendem só 2, adaptadores que você não segura nenhum dedo, só posiciona. Então, depende de cada aluno, depende de cada pessoa. Quando a gente está falando de tecnologia assistiva, a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher ou de fazer a adaptação. Porque às vezes a gente pensa só na dificuldade, mas eu também tenho que pensar nas habilidades que ele tem na hora de escolher ou de fazer essa adaptação. Porque, dependendo da habilidade que ele tenha, eu vou usar um recurso, e outro aluno que tenha a mesma deficiência, mas não tem uma determinada habilidade, o recurso já é outro. Então, E não é a excelência do recurso, é se ele é funcional ou não para quem vai fazer uso dele, né? Tem que pensar muito nisso. Pronto, uma aluna na oficina, assim, a turma fazendo as adaptações, um aluno disse assim, o meu ficou mais bonito. O meu é mais bonito. Não existe essa história de mais bonito, de melhor, de o mais caro ser o melhor. Sim. Existe aquele que funciona e que não funciona. Funciona. A gente tem, como você falou, hoje, que bom que a gente tem acesso a uma diversidade de possibilidades para esse uso do lápis, que é o maior exercício nesse movimento de inclusão, é a cobrança da escola em relação a criança ter que escrever dentro do modelo que a escola pede. Mas aí eu vou ter o aluno com paralisia cerebral, como você colocou, eu vou precisar de um adaptador, mas diferente daquele que é mais convencional, eu vou precisar aprender na mão, porque o processo de coordenação motora fina para esse exercício da escrita está prejudicado. Eu vou precisar, e aí tem o aranha-mola, você pode usar aquele com velcro, né? Tem uns que é só uma bola que amplia. Daquele recurso que você tinha lá no CRES, que era uma prancha de metal, que tinha a moldurinha, que você... imantado, né? Imantado, exato. Que você tem como se fosse uma prancheta, você prende a folha com a moldura imantada, e tem alunos que, além de precisar prender a folha por questões motoras, ele precisa aprender a usar uma pulseira que vai prender o bracinho nessa prancha metálica, para que ele consiga escrever para reduzir o movimento que pode ser muito amplo, né? Exatamente, o movimento muito amplo, e ele vai fazer essa redução, ele vai conseguir escrever na folha. Então vamos dizer assim, nesse contexto da paralisia cerebral, facilitando o processo de inclusão para a sala de aula, a gente tem a necessidade de tecnologias desde a cadeira de roda, e aí lembra que a cadeira de roda não pode ser uma cadeira de roda permanente, ela vai tendo a necessidade de ser ajustada de acordo com o crescimento da criança, com o peso, né, com a estrutura corporal. Vamos ter aquele material que você faz a adaptação na cadeira de roda mesmo, que até alguns chamam de cadeira de roda padrão MEC, que ela pode virar a mesa de sala de aula, ela pode virar a mesa para refeição. Você vai ter que observar, e aí entra a atuação de um profissional terapeuta ocupacional, que trabalha tão bem com essa questão desses recursos para habilidades do dia a dia, né, que a gente tem, por exemplo, recursos
para esse paciente com paralisia cerebral, ou aluno, ou qualquer pessoa que tenha prejuízo nessa questão motora, para auxílios de atividade diária, né? As órteses. As órteses, que Né? são muito necessárias para alguns alunos e que um profissional da terapia ocupacional vai ajudar muito a gente que está na sala de aula, porque ele vai propor uma órtese, vai propor... E faz o treino disso, né? E a orientação para a família e para a escola. Saber usar, né? Sim. Uma outra ferramenta interessante nesse contexto, que a gente até conversou esses dias, é sobre a questão ligada à comunicação, que a gente criou uma nomenclatura como alternativa ou aumentativa, que aí a fono utiliza-se, por exemplo, do programa PECS, que é fantástico para a comunicação, não só de crianças com autismo, mas de crianças com outras dificuldades nesse processo, né? Aproveitando essa sua fala, Wilson, essa semana uma aluna perguntou assim, professora, mas a PECS é só para autista? Não, a comunicação alternativa para qualquer pessoa que ou não tenha uma fala e uma escrita funcional por algum motivo, ou porque tem autismo, ou porque teve paralisia cerebral, ou porque teve algum acidente que comprometeu a fala e a escrita também não é funcional. Então, é para qualquer pessoa que precise de uma comunicação alternativa ou aumentar. Por isso que a gente fala aumentativa alternativa. A gente fala do autismo como sendo um usuário muito frequente desse programa lá na fonoaudiologia, que vai se estender a todos os outros espaços, porque a gente já aprendeu que o autista aprende muito mais fácil, ou é mais fácil para ele se comunicar utilizando-se de recursos visuais. E o PECS faz uso de imagens, né? Seja a partir de uma figura, para 2, 3, a ampliação até chegar a uma frase, que é os níveis de complexidade do programa, que a gente não vai ter a falar sobre isso aqui, mas é uma ferramenta não só para o autista, como para qualquer pessoa, como você disse, que tenha qualquer limitação nesse contexto funcional da fala, né? E o interessante é porque dentro da comunicação alternativa você tem opções. Você pode escolher a pasta, você pode escolher o chaveiro, você pode escolher a prancha. Então você tem alternativas dentro da comunicação alternativa que vai, assim, a escolha desse recurso, desse tipo de recurso, vai depender das habilidades e das necessidades dessa pessoa que vai fazer o uso da comunicação alternativa. Você faz um trabalho de atendimento educacional especializado na sala de informática educativa, né, lá no CREAS. E aí a gente tem, desde sempre, a gente não mais tem tanta frequência no uso do computador, apesar de que a gente ainda tem isso em alguns locais. Já tivemos anteriormente a esses avanços tecnológicos, né, de grande porte, alguns materiais que eram interessantes para adaptar o acesso do aluno ao computador, como aquela colmeia, como aquela ponteira que para ele digitar, se ele tivesse dificuldades em fazer uso do dedo, aquela ponteira tamanduá, né? Então, a tela mais próxima, a altura da cadeira mais adaptada à mesa. Os acionadores. E hoje a gente tem outros recursos mais avançados, como, por exemplo, sintetizadores de voz, o próprio celular que você hoje não precisa mais digitar tanto, basta você falar e ele localiza o que você quer. Só que em alguns momentos, essa fala, a utilização desse recurso, nem sempre é tão funcional. E a gente não pode esquecer que tem pessoas que também não falam. E aí a gente tem que entrar com outras ferramentas dentro desse contexto. Quais são as que você pode falar assim, como mais significativas nesse contexto do computador? Pronto. Assim, o que a gente usa mais lá no CREAS, né? As ponteiras, o teclado colmeia, o acionador, mouses de tamanhos diferentes. Por quê? Porque você tem aluno que tem, apesar de ser um adolescente, mas a mão é muito pequena e tem comprometimento, então ele tem dificuldade de usar o mouse comum. Por isso, de coordenar o olho, a setinha do mouse, né? Óculo manual. O movimento, na semana em que nós precisamos entrar em isolamento social, eu observei um aluno que ele pegava o mouse, ele ia puxando. Por exemplo, ele olhava a seta e ele ia puxando, ele tirou da mesa, aí a gente tem que voltar. Então, assim, essa dificuldade é muito grande. Para nós que não temos dificuldade, parece uma ação muito simples, mas é uma ação de uma complexidade muito grande. E aí entra, Ana Lúcia, ao falar de tecnologia assistiva voltado a alunos com deficiência ou com qualquer outro comprometimento
que dificulta o seu acesso às questões escolares, aí entra a importância de não trabalharmos a aplicação desses recursos, né, no seu dia a dia de forma isolada. Por exemplo, ao necessitar de uma órtese ou de uma prótese, o terapeuta ocupacional faz toda uma avaliação acerca do uso dessa órtese, a medição para que ela seja funcional, o treino para o uso disso, mas ele precisa de um trabalho, esse paciente precisa de um trabalho de fortalecimento muscular, de coordenação motora, ele precisa ser trabalhado em todas as áreas, e aí vem de novo a psicologia, que vai entrar com a questão de ordem comportamental, que muda. Se você tinha uma função e agora você perde essa função, tem um peso muito grande. Né? Tem adolescentes e adultos, especialmente, que tinham essa função preservada e de repente se viram sem ela, tendo que recomeçar a partir de um outro processo, eles podem entrar em depressão, a autoestima pode ficar diminuída, eles não aceitam aparecer com esses recursos. Eu não sei se a Ruth está aí na sala, mas a Ruth faz um belíssimo trabalho de orientação em mobilidade, que fazendo uso de recursos assistivos como bengala, que aí é importante lembrar que não se começa com a bengala convencional. A criança começa com uma bengala de plástico, que tem um chocalho, que ela faz todo um trabalho divertido. Como se fosse um carrinho de supermercado de brinquedo já para ele. Isso. E ela começa brincando com essa bengala, como alguma coisa lúdica, até chegar à internalização de que aquilo é importante para o dia a dia dela, para chegar na bengala, que vai sendo também ajustada de acordo com a estatura que a pessoa apresenta. Não? Então tem níveis aí de complexidade que quem trabalha com orientação e mobilidade também sabe fazer. E não é só usar a bengala, é entender sobre orientação espacial, direcionalidade, noção de direita e esquerda. Olha aí, de novo, a gente está mexendo com várias áreas ao falar de tecnologia assistiva. Portanto, é um recurso de todas as áreas, né? De todas as áreas. Quando você fala em comunicação alternativa, você precisa da ajuda do fonoaudiólogo para poder usar essa comunicação. Quando terapia ocupacional diretamente, a psicologia, como você bem lembrou, tem alunos que você confecciona ou faz adaptação de um recurso, mas ele não quer levar para a escola. Então, se ele não levar para a escola, ele não vai ter, eu tenho acessibilidade fora da escola, mas na escola eu não tenho porque eu não levo recurso, porque eu não quero que vejam que eu sou diferente. Sim. Então, a psicologia precisa ajudar nesse momento para que ele aceite aquele recurso e entenda o benefício que aquele recurso vai trazer para ele. Especialmente quando você já tinha essa habilidade em exercício e de repente passou a não mais apresentar como condição, né? Só interrompendo você, a gente está falando de, por exemplo, orientação e mobilidade, aí eu falando, olhando para você e lembrando de uma questão interessante. Imagine o exercício que é para trabalhar a orientação e mobilidade em um universo de estrutura arquitetônica que não tem acessibilidade. Onde você tem que treinar esse sujeito em todo o contexto corporal, primeiro, né? Lateralidade, direcionalidade, orientação espacial, distância. Ele tem que ter todo esse exercício de captação de estímulos diversos para se proteger e não se machucar. Mas, além disso, ele vai ter que aprender a fazer uso dessa bengala, por exemplo, como o seu elemento de observação do seu entorno, e ainda tem que aprender a desviar de buraco, de pedras, né? De calçadas mal feitas, mal alinhadas. Olha a quantidade de coisas que a gente precisa ter. E esse espaço físico seria a tecnologia assistiva dentro da adaptação curricular de grande porte, que não é competência nossa, mas pode ser nossa quando a gente cobra que isso aconteça, né? Sim. Assim, você falou sobre isso, e eu lembrei, a questão da parte arquitetônica. Nós não somos acessíveis. Nós não somos uma comunidade acessível. Não, de jeito nenhum. Eu lembro, é uma lembrança ruim, mas ela foi boa em um aspecto. Não sei se você lembra quando eu fraturei o tornozelo. Sim. Sim, eu passei um mês andando de cadeira de rodas, usando cadeira de rodas, né? Então, por exemplo, eu não conseguia entrar nos quartos, porque a cadeira de rodas não passava. Eu tinha que dormir na sala. Ela não foi pensada para as pessoas, ela foi pensada para um grupo, né? Sim. Quando eu comecei a andar com as muletas, eu levei uma queda, porque as calçadas, além de terem um declínio que não deveria ter, cheia de buracos. Então, assim,
Foi um momento muito difícil, mas que me ajudou a pensar mais ainda sobre a acessibilidade. E você sabia que era uma condição temporária. Temporária. E esse Exatamente. temporário causava um desespero. Imagine a gente se colocar, e aí entra uma questão interessante. Eu não consigo falar de um assunto sem entrar em outros. A gente tem que ter um exercício afetivo com o outro, que a gente chama, quando fala do autismo, que parece que é só coisa que o autista não tem, é só ele que não tem, é empatia. Empatia. Será que a gente está se colocando no lugar do outro? Lá na escola, nesse movimento de inclusão, será que a gente está se colocando no lugar da família quando cria barreiras simples que dificultam o acesso da criança? Por exemplo, eu estive numa escola um período onde o pai desistiu de levar o aluno para a escola porque o aluno era usuário de cadeira de roda e a série que ele iria no próximo ano, ela só acontece no primeiro andar e é uma escada, não tem rampa. E aí eu perguntei, mas qual é o problema Não podem descer a turma, né? Não, porque o pai reclama porque ele tem que subir a escada com a cadeira de roda e a criança nos braços. Eu disse, qual é o problema de você descer essa série para o primeiro piso só nesse ano em que ele vai estar nessa sala? Então, muitas vezes, não é o recurso, é a nossa atitude. Né? Se a gente adapta algumas situações simples, pensando no outro de forma empática, a gente está dando a esse outra condição de acesso. E a gente tem falado aí de acessibilidade física, né? Como se isso fosse só a única condição de barreira. Porque quando você tem, quando a gente fala em acessibilidade atitudinal, a gente pensa que é só receber o outro, né? Aceitar o outro. Não, mas não. Quando eu faço alguma coisa, quando eu mudo meu aluno de lugar, quando eu mexo a cadeira dele, quando eu trago um adaptador para ele, entrego para ele, quando eu troco o lápis dele por um que tem que é mais escuro ou que é mais grosso. Além, eu estou trabalhando no recurso, mas eu também tenho. A minha atitude também funcionou como um recurso de uma tecnologia. Um recurso de acesso, né? Exato. Ana Lúcia, você trabalha muito com adaptações de provas, inclusive está ministrando um curso com a Lucimeire, que está aí na sala, né, que é a nossa docente também da Mais Estímulos, que é a alfabetização do aluno com autismo. E a gente tem acompanhado o seu trabalho nesse contexto aí de adaptações de prova, que é uma ferramenta interessante hoje, enquanto tecnologia assistiva, quando se fala de inclusão. Eu gostaria que você desse algumas dicas breves e simples de como o professor pode adaptar algumas atividades dentro do contexto de sala de aula. Não vamos entrar em assunto, mas dicas simples para pensar na hora de elaborar essas atividades para esse aluno, para dar acesso à prova, à atividade, né, dentro da condição que ele apresenta. Pronto, por exemplo, quando as provas são todas digitadas, né? Quando é uma coisa bem simples, o tipo de letra, o tipo de fonte, o tamanho dessa fonte, o espaçamento entre as linhas, que faz uma diferença muito grande para quem tem dislexia, para quem tem baixa visão, para quem tem algum comprometimento, que aquela letra juntinha, ou as linhas muito juntinhas... O próprio TDAH, que facilmente perde o foco atencional, né? A gente tem até lá na Mais Estímulo, réguas de leitura, que ele fecha todo o texto, deixa só o espaço da linha ou da palavra, né? Seria uma alternativa. Quando eu percebo isso e proponho uma régua de leitura para o meu aluno, que ele vai usar na prova, ele vai usar também nas atividades. Outra coisa importante, quando os enunciados, hoje os enunciados são muito elaborados, né, contextualizados. Extensos demais, né? Extensos demais. Um aluno com TDAH, quando ele termina de ler o enunciado extenso, ele não sabe mais, não tem mais nem ideia do que está sendo perguntado. Então, entender o que eu quero realmente com aquela questão. Então, e perguntar exatamente aquilo que importa. Utilizar imagens para associar a questão que está sendo perguntada, se essa imagem for facilitar a compreensão da questão. O que mais? A imagem aparecer do lado esquerdo da prova, e do lado direito vinha a questão, os itens. Por quê? Porque o movimento de leitura é da esquerda para a direita, isso facilita ótima dica, o aluno, ótima dica. Né?
se eu coloco enunciados que misturam letras e números, isso eu posso confundir aluno deficiência intelectual, aluno que tem autismo, aluno que tem dislexia, com TDAH. Então, se eu evito misturar letras e números, eu uso só letras, eu uso só números, isso já facilita para eles. Deixa eu pensar em outra coisa mais assim, que é bem simples que a gente fazer e que a gente acaba não pensando. Colocar, por exemplo, eu tenho uma questão de lacunas, Sim. certo? Aí, ao invés, normalmente o que acontece? Você tem a questão com lacunas e as opções vêm lá embaixo. Então, o aluno lê a questão, depois lê as lacunas, as palavras que vão preencher, aí vai voltar para a questão. Se tem na parte superior da questão, ele já sabe quais são as palavras que podem preencher aquelas lacunas. Então, quando ele vai lendo o texto lacunado, ele já vai associando com aquelas palavras que ele leu lá em cima. Existe alguma dica nesse contexto de adaptação de provas ou de atividades em relação a múltipla escolha ou a questões abertas? Seria mais funcional? Tem alguma orientação sobre isso? As questões, quando A, B, C, D, E, né? Por exemplo, dependendo do aluno. Um aluno com TDAH, com deficiência intelectual, com autismo, ter muitas opções não é interessante. Porque quando ele termina de ler a última opção, que ele já não lembra da primeira. Então, para alguns alunos, é mais interessante isso do que marcar A, B, C, D ou E, é verdadeiro ou falso. Porque quando eu termino de ler o enunciado, eu sei se ele é verdadeiro ou falso. Então, eu coloco lá verdadeiro. Leio o segundo enunciado, já sei se é falso. Ao invés de eu ter que ler todos, lembrar ele tem mais chances de acertos, né? Tem mais chances de acerto, porque a gente vê, por exemplo, não é uma coisa dita por mim, é uma coisa comprovada cientificamente. Que, por exemplo, alunos com TDAH, eles têm uma tolerância muito pequena ao erro. Se eles erram, a tendência a desistir é muito grande. Então, se eu faço questões que colaboram para esse erro, ele vai desistir da atividade, ele vai desistir da prova facilmente, porque o controle inibitório está lá. E ainda uma questão interessante nesse contexto. Estamos falando de tecnologia assistiva dentro do processo de inclusão, e a Ana nos falou de TDAH, lembrando que independente de TDAH ser ou não público-alvo da educação inclusiva, ele tem direito a ferramentas de acessibilidade, como qualquer aluno, com laudo ou sem laudo, tem direito. Então, nesse contexto do TDAH, eu vejo um sofrimento com relação ao Enem, por exemplo, que é aquela prova com uma pergunta que é praticamente uma página. O TDAH tem uma tolerância muito pequena a situações que demandem esforço mental produtivo, essa atividade longa demais. Então, uma outra questão seria fragmentar a atividade em pequenas atividades que ele possa iniciar e concluir e não perder o foco de interesse a partir da observação da extensão que a atividade tem, né? Então, seria uma outra orientação nesse sentido. Ana Lúcia, questão da página, por exemplo. A prova, normalmente, ela tem frente e verso. A frente e verso é muito ruim, porque a folha que nós usamos para imprimir é uma folha fininha. Então, quando eu olho um lado, eu vejo o que está do outro. Isso dá um deslumbramento. Confunde visualmente, né? É uma questão começar numa página e começar e terminar na mesma página e não ir passar para a página seguinte, porque ele vai ter que ficar indo e voltando. Sim. Isso complica. Para não deixar que uma pergunta com resposta continue do outro lado. Ela inicie e acabe na mesma página, né? Alguém colocou aqui que você é conhecida como a professora da mala de jogos. Né? Dentro desse contexto de inclusão, eu sei que você não só compra muitos recursos, inclusive dá mais estímulos, muito recurso nosso, né? Sim, que eu já tô louca para voltar para comprar mais. Pois é, e tem um monte de coisa para chegar e os Correios ainda não nos trouxeram. Mas nesse contexto aí, a gente já falou de tecnologias voltada à questão de vida diária, que é muito da competência da terapia ocupacional, mas que é preciso que se oriente a família e que se faça uso disso nesse espaço escolar. Tecnologias voltadas à comunicação, tecnologias utilizadas aí no uso de ferramentas tecnológicas, tecnologias voltadas a pessoas especificamente em áreas das deficiências, como o cego, que faz uso de bengala, faz uso de outros recursos interessantes, como tecnologia assistiva.
nesses recursos lúdicos que você tanto busca adquirir, ou até elaborar e criar muitos, ou modificar alguns até que você compra, buscando melhor acesso ao aluno que você está pensando em atender. Fala um pouquinho sobre esses recursos lúdicos, ou dê aí algumas dicas de jogos educativos que podem ser utilizados de forma assistiva aí nesse movimento de atendimento a pessoas com deficiência. Pronto. Então, assim, eu vou falar de um que eu gosto muito dele, que é o da balança do macaquinho. Eu não sei como é o nome dele. Monkey é alguma coisa. Que, por exemplo, entender alguns conceitos matemáticos é muito complicado para muitos dos nossos alunos, né? Com deficiência e também sem deficiência. Mas vamos falar, né, porque então, quando algumas questões que são trabalhadas em sala de aula, se eu tiver um recurso lúdico para exemplificar, para mostrar, para que ele entenda aquele conceito, é muito interessante. Então, eu gosto muito desse. O Geoplano, que foi meu aluno, minha aluna que está aqui na sala, sabe que eu gosto muito. Ai, sim, a torre, vamos já falar dela. Adoro a torre matemática, adoro. Sabe que eu gosto muito do Geoplano, porque o Geoplano, eu consigo... Ele além de um recurso muito interessante, muitas vezes ele vira uma tecnologia, um recurso de tecnologia assistiva mesmo, no sentido de não só facilitar, mas de tornar possível, que é pessoas, por exemplo, construírem imagens, formas geométricas, calcularem área, entenderem qual é o conceito de raiz quadrada com o Geoplano, a torre matemática que eu adoro, que mostrei o Wilson. Mas mostra a pecinha, que quando a gente tira a pecinha, tem questões, por exemplo, adicione o dobro de 3 pontos. Então, eu estou trabalhando o conteúdo de forma lúdica, com esse recurso lúdico, e eu estou tornando acessível aquele conhecimento, aquela aprendizagem para o meu aluno. Deixa eu fazer uma colocação, Ana Lúcia. Tem uma pessoa aqui colocando, eu não estou conseguindo ler todas as mensagens, mas tem uma pergunta assim. A aula online, nesse contexto atual, ela nada atende à pessoa com deficiência. A gente não está conseguindo atender nem aos alunos neurotípicos com a aula online. Tá? Tem muita gente me perguntando, nesse contexto de tecnologias que a gente está falando agora, o que é que eu acho da aula online para o aluno com deficiência intelectual, com autismo? Eu digo, olha, nós não temos a cultura de um estudo domiciliar via internet. A família não tem, nem toda família tem acesso a informações ou bagagem de informação suficiente para acompanhar orientando seu filho em casa acerca desses conteúdos. Então, é um movimento que a gente está tentando adaptar em função do que está acontecendo, mas na realidade não atende a boa parte dos nossos alunos com dificuldades, até porque a gente nem tem tantos recursos. Tem família que a gente faz uma live e ela fica travando, imagine a internet para você acompanhar uma aula, ou o foco de interesse do aluno é muito pequeno para essa aula. Tá? Então, eu não defendo, eu acho que o momento é da gente tentar fazer o melhor que puder, mas em vez de propor aulas para os nossos alunos com autismo, com deficiência intelectual, com síndrome de Down, com outras condições mais acentuadas de prejuízo de ordem acadêmica, principalmente, eu oriento que a gente leve orientações à família de como trabalhar ludicamente no espaço domiciliar, estimulando outras aquisições importantes, mas a aula em si, por mais que eu experimente, ela pode não atender como a gente espera, né? Em muitos casos não atende, né? Mas voltando para os recursos, eu vou mostrar esse para você falar sobre ele. Sim, é outro recurso muito bom, que é da maleta de ferramentas, que a gente, quando olha para ele, vou trabalhar a coordenação motora, mas tanto de habilidade que eu trabalho com ele, eu trabalho a questão o movimento olho-mão, a coordenação motora, a criatividade, o controle inibitório, que eu tentei uma vez, não consegui, estratégia, o pensamento lateral, que é você ter
um recurso, como eu posso usá-lo de forma diferente. Força muscular, pinça fina, noção de quantidade, de cores, porque aqui é um tangram, né? É um tangram. Ele tem que contar, por exemplo, ele vai reproduzir a imagem que tem no livrinho, ele tem que contar a distância de uma pecinha para outra, ele tem que ter força para que a parafusadeira encaixe o pinozinho. Eu tenho que falar de um, Wilson, importante, do Creativo Look. Sim. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar. Quem me conhece, mas aí quem não conhece, pesquisem sobre ele, e lá na Mais Estímulos tem. Ainda tem, né, Wilson? Tem ainda. Tem. Deve ter uns 2 ainda, eu acho. Por exemplo, nesse tempo, vou aproveitar e dar falar um pouco do que eu vivi como mãe nesses dias, né? Mês de abril, a escola dos meus filhos, do meu filho menor, estava no período de férias. Então, durante esse período, o que foi que eu fiz? Eu estimulei o meu filho com os recursos lúdicos. Por exemplo, o Creativo Look, nós temos atividades que desenvolvem todas as habilidades que você possa imaginar. Neuroplasticidade cerebral, né? Raciocínio lógico, controle inibitório, pensar em estratégias, planejamento. Então, a gente trabalhou muito, ele não estava tendo aula, ele estava de férias, mas nós trabalhamos muito, nós desenvolvemos muitas habilidades com os recursos. Usei muito também... Que são habilidades importantes para a sala de aula. Vale lembrar disso, porque ali, por exemplo, no Creativo Look, quem não conhece, eu posso depois postar lá no Instagram para vocês verem, o Creativo Look, ele trabalha conceitos matemáticos, a língua portuguesa, raciocínio lógico, aí trabalha questões esportes, né? São 5 cartilhas com atividades diversas. Exatamente. A gente, só para situar quem está chegando agora na sala, a gente já está quase no finalzinho, nós temos ainda uns 7 minutos. A gente está falando de tecnologia assistiva no contexto da inclusão. A gente já falou sobre a importância de todos os serviços das áreas multidisciplinares, como serviços de tecnologia assistiva, entendendo que tecnologia assistiva são recursos humanos e materiais, são serviços, produtos, equipamentos, tudo que a gente puder utilizar. De ajudas técnicas, né, do manual, tem lá falando de serviços profissionais, estratégias, tudo. Tudo aquilo que você puder utilizar para melhorar a condição de acesso de qualquer pessoa com dificuldade nesse acesso é configurado como tecnologia assistiva. E aí a gente está no finalzinho da live falando sobre recursos lúdicos, jogos educativos, que são jogos comuns a qualquer criança, mas que nós, da área do atendimento clínico institucional, utilizamos como ferramentas de mediação para esse aluno, esse paciente com dificuldade, com deficiência, que a gente queira trabalhar aquisições importantes. Lembrando que nesse contexto do atendimento, a gente não substitui a sala de aula, seja o AEE, seja as equipes de técnica, nessa multidisciplinaridade, ninguém substitui a sala de aula. A gente complementa e suplementa com atividades. Isso. Desenvolva bem as habilidades na escola, que são necessárias lá na escola. São ferramentas de estimulação para aquisições importantes, que no contexto de sala de aula será funcional para essa criança, visto que ela já tem aí na sua bagagem diagnóstica uma dificuldade que pode ser barreira para esse acesso ao conhecimento, né? Mas quando eu falo de inclusão, não estou falando só de aprender a ler e escrever. Eu estou falando de uma pessoa que precisa ter a liberdade de ir e vir nesse espaço, e aí entra os recursos assistivos, e que se sinta bem nesse espaço, né? Porque a gente está falando muito de inclusão, e eu tenho conversado desses dias, eu até conversei com a Meire ontem eu fiz 3 lives, e uma delas foi com a Meire, onde a gente falou sobre essa necessidade de entender que, para que o outro se sinta parte do processo escolar, é preciso que a gente transforme esse espaço escolar em um espaço atrativo a ele. E isso também é tecnologia assistiva. É você criar ferramentas de atração para o outro. Quando a gente acabou de falar aqui sobre as aulas online, por mais interessante que seja a aula online, não é o conteúdo que o nosso aluno tem o hábito de ver em casa no celular. Por isso que é difícil para ele ter esse acesso. Por isso que é um grande exercício que a gente ainda vai construir ao longo do tempo. Talvez a pandemia trouxe um novo modelo
dentro da educação formal que a gente vai alimentar ao longo dos próximos anos, mas nesse momento é uma questão interessante. E os nossos alunos com deficiência, mesmo com tanta tecnologia, eles não estão tendo acesso aos serviços e aos atendimentos que a gente até então realizava a partir desse momento de isolamento social, né? Diga, Ana Lúcia. Eles precisam dessa mediação, que não é a mesma coisa virtual, né? Não. Ana Lúcia, nós temos 5 minutinhos. Eu quero que você faça as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento e a live não cair sem a gente se despedir, porque normalmente cai, a gente fica no vácuo. Mas faça suas considerações finais. Só assim, em relação à tecnologia assistiva, ao uso de recursos lúdicos, que tudo isso tem que ser usado de forma a proporcionar a acessibilidade do nosso aluno. A palavra-chave tem que ser acessibilidade. E acessibilidade sem empatia. Eu posso ter o recurso que for, se eu não pensar de forma acessível, né, de levar a acessibilidade para as pessoas, o recurso está lá e eu não vou usar e eu não vai adiantar. Então, eu preciso primeiro pensar, ser uma acessibilidade atitudinal, né, para poder as coisas conseguirem... Talvez seja a melhor tecnologia assistiva, né? Sim, com certeza. A melhor e a primeira, o que tem que ter primeiro. Se eu não tenho isso, eu posso ter todos os recursos. Recursos de alta tecnologia, de alto custo, e não vai adiantar nada. É verdade. E aproveitar para agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente nessa 1 hora, que passou rapidinho, que, né, tanta coisa mais que a gente tinha para falar. Mas eu vou lhe interromper para fazer um convite, tá? Até o dia 20, até o dia 21, eu acho, eu tenho um live todo dia. Mas eu vou organizar um horário nesses dias para a gente conversar, eu e você, sobre TDAH, TOD e função executiva. Pode ser? Pode ser, já está aceito. Pronto, eu vou programar e te aviso. Pronto. E agradecer aos meus alunos que estão presentes, aos ex-alunos, colegas de trabalho, não só lá do CRAES, mas também lá do Nossa Senhora das Graças. Vi um colega que faz tempo que eu não trabalho com ele, trabalhei com ele em uma escola da rede estadual e ele estava aqui presente. Agradecer a todos, amigos, né, de vários anos que também aproveitaram para assistir a nossa live e agradecer a você pelo convite, você sabe que é um assunto que eu sou apaixonada e que é um prazer sempre falar sobre ele. Que bom. Bom, pessoal, a gente está no finalzinho da live. Eu agradeço a você, Ana Lúcia, por ter aceito o convite e por ter conversado dessa forma tão espontânea sobre esse assunto, que é um assunto que interessa a todas as áreas de atuação, seja clínico ou institucional, né? A Ana Lúcia faz parte da nossa grade de professores da Mais Estímulos, seja nos nossos minicursos, formações e também na nossa docência lá nos cursos de pós-graduação. Então, a gente conversou sobre isso. Esse conteúdo vai estar salvo no meu IGTV, lá no YouTube e no Facebook também, tá? Então, muito obrigado pela participação. A gente teve quase 80 pessoas, acho que até mais, porque tem pessoas que entram e saem, nos ouvindo falar sobre isso. É um assunto que merece de cada um de nós um pouco mais de aprofundamento, para que a gente não fique só nesses conceitos mais superficiais, que é quando a gente escuta e fica só alguma coisa do que a gente ouviu. É interessante que a gente também investigue um pouco mais sobre o assunto, tá? Tem livros interessantes sobre acessibilidade, é importante que a gente consulte também, e faz parte aí do nosso exercício profissional. Muito obrigado, Ana Lúcia, pela presença. Agradecer às meninas da Mais Estímulos que passaram por aqui, Ana Cláudia, Ivana, Gláucia, Lucimeire, né, a Patrícia Trigo, a Nilsa, a Ivanice, você, Ana Lúcia, e tantos que compõem a Mais Estímulos que fazem esse trabalho comigo. Muito obrigado. Vou encerrar a sala agora para poder salvar esse momento de conversa com você, tá bom? Beijos e até amanhã não. Segunda-feira estarei com a Gláucia, vou já postar a live de segunda-feira. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.